Olá pessoal, eu sou o professor William, vamos aí para a nossa 16ª aula. Hoje vou falar aí dos problemas que eu vinha seguindo, né, resolvendo, dois deles, e logo em seguida eu vou falar de permutação circular, né, apresentar o conceito de como que é determinado esse tipo de permutação, tá, para a gente continuar respondendo aí os nossos problemas, tá, na sequência. Então vamos à aula. Problema 61, tá? De quantas formas 6 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 6 cadeiras? Se duas delas, aí ele está dando o nome aqui de duas delas, né? Geraldo e Francisco, se recusam sentar um ao lado da outra, tá? Então, como resolver esse problema? Bom, daria para você ficar pesquisando, né, todas as maneiras de como eles podem ficar juntos, né? Por exemplo, uma cadeira ao meio dos dois, uma cadeira de diferença, duas cadeiras de diferença, três cadeiras de diferença e fazendo dessa forma. Mas isso é muito trabalhoso de se fazer, tá? A maneira mais correta de fazer esse exercício é você perceber o seguinte, que se você fazer a permutação de 6 pessoas, né, aonde vai estar incluso exatamente Francisco e Geraldo, você vai estar encontrando todas as permutações, né? E nessas permutações vai ter casos em que Geraldo e Francisco vão estar juntos e casos em que eles vão estar separados, ok? Beleza. Aí, o que você vai ter que fazer ainda? Você vai ter que calcular as permutações aonde Geraldo e Francisco aparecem juntos, tá? Porque isso é fácil também, a gente já viu. É só estabelecer que Geraldo e Francisco são um bloco, tá? E aí, fazendo esses dois cálculos, basta você pegar o total, onde está junto e separado, né? Essas duas pessoas, e subtrair do total de permutações que ela aparece junto. Porque aí essa diferença vai ser exatamente o que o exercício está pedindo, tá? Vai ser exatamente os casos em que eles estão separados, ok? Assim é mais fácil. Bom, então tenta fazer e vem aqui para a minha resolução. Bom, é muito trabalhoso, já foi falado aqui, né? Calcular de forma direta. Então, sendo assim, devemos calcular todas as formas de permutação, que aqui eu estou chamando de total, tá? Essas formas, onde Geraldo e Francisco aparecem juntos e separadamente, tá? Em seguida, subtrair as formas em que eles aparecem juntos, e aqui eu estou chamando de negação, essa quantidade, uma vez que a gente está querendo eles separados. Então, a negação disso é eles estarem juntos, tá bom? Bom, então o total é dado pela permutação de 6 elementos, que vai dar 6 fatorial, e isso é igual a 720 formas. Ok. E a negação é aparecer junto, né? Esses caras aparecerem juntos. E aí você entende que que esses dois podem formar um bloco. Sendo assim, a gente vai fazer uma permutação não mais de 6, mas de 5 elementos. Por isso que tem a permutação de 5 ali. Mas, professor, por que tem uma permutação de 2? Bom, veja, existe uma permutação de 2 ali, por quê? Porque o Geraldo pode estar à direita de Francisco, mas poderia ser ao contrário também, né? O Geraldo ele poderia estar à esquerda de Francisco também. Ele poderia tomar essa outra posição aqui. Então, além de permutar 5 elementos, né, incluindo o bloco, você tem que dobrar isso daí, uma vez que o Geraldo e o Francisco eles podem permutar de posições. Então, por isso que aparece a permutação de 2 ali, tá? Então, permutação de 2 vezes a permutação de 5 é igual a 2 fatorial vezes 5 fatorial, que é igual a 2 vezes 120, que é 240. E agora sim, fazendo a subtração do total pelo número de permutação que ele aparece junto, né, esses dois rapazes, então a diferença disso é exatamente a resposta do exercício. É aonde eles aparecem separados, tá? Ou seja, 480 formas. Maravilha? Ok. Vamos para o próximo. Ó, temos em uma estante
5 livros, dos quais 4 são de matemáticas. De quantas formas podemos colocá-los em ordem na estante, de modo que os livros de matemática fiquem sempre juntos, tá? Veja, colocar em ordem, isso aqui já fala que é arranjo, né? Já declara que é arranjo, que é sequência, tá? Só que é um tipo de arranjo que você vai agrupar com a mesma quantidade de elementos, tá? Então, é uma sequência de 15 elementos. Então, quando você tem a mesma quantidade de elementos igual à mesma quantidade de termos da sequência que você quer ordenar, então esse arranjo a gente chama de permutação simples. Então, isso é um caso de permutação simples, tá? Então, ele quer que os livros de matemática fiquem juntos. Então, a gente sabe que quando isso acontece, a gente tem que tratar esses livros de matemática como sendo um bloco, tá? Então, resolvam e depois venho aqui para a resolução. Ok. Supondo um conjunto da forma, aí eu estou aqui estipulando um conjunto de 4 elementos, tá? M1, M2, M3, M4, onde esse conjunto A ele vai representar quem? Os 4 livros de matemática. Ok? Legal. Então, podemos determinar um conjunto A', que vai ser uma derivação desse conjunto A, cujos elementos são 4 úpulas, né? Sequências de 4 termos. Geradas por quem? Pelas permutações dos elementos de A. Tá? Ou seja, eu vou permutar o bloco, né? O bloco dos livros de matemática. Tá bom? E quando eu permuto isso aí, eu vou estar criando sequências de 4 termos. Quantas? Se eu vou permutar 4 elementos, então é 4 fatorial, ou seja, 24. Então, se eu estou falando que o conjunto A' ele é o conjunto que tem como elemento essas permutações, então a cardinalidade dele só pode ser 24. Ok? Maravilha. Então, admita que os 4 livros, tá? E suas devidas permutações são um bloco único, tá? Uma vez que a gente está querendo que ele fique junto aqui, ó. E então faço uma permutação de 12 elementos, tá? Um bloco de livros de matemática e 11 outros livros que não são de matemática, tá? Então, por isso que dá 12 elementos. Portanto, para calcular essas 15 úpulas, tá? Que são as sequências de 15 elementos aqui, sendo que os 4 livros de matemática ficam sempre junto, a gente tem que fazer uma permutação de 4. Por que permutação de 4? Porque o nosso bloco ele pode permutar, tá bom? Ele pode permutar as posições, tá? E depois multiplicar pela permutação de 12, tá? E aí você está fazendo o quê? Você está fazendo uma permutação dos 11 livros que não são de matemática com o bloco dos livros de matemática, tá bom? Então, o produto dessas duas permutações é a quantidade de formas, tá? Que aqui é dada por 4 fatorial vezes 12 fatorial. E ponto, e acabou o problema, ok? Maravilha. Bom, aí 64, tá? Aí começa a falar sobre o conceito de permutação circular. Então veja o problema aqui, ó. De quantas formas 12 crianças podem formar uma roda, tá? Então assim, você vai dar as mãos, né? As crianças vão dar as mãos e vão tentar formar uma roda, tá? Então de quantas formas isso pode acontecer? Então para resolver esse problema, né? Veja que existe o critério aí de permutar, né? As crianças podem trocar de posições ali para montar essa roda. A gente vai precisar entender o que é uma permutação circular. Então vamos primeiro entender isso para depois a gente voltar a esse problema e resolver, tá? Vamos lá. Permutação circular. A permuta ou troca de disposição, tá? Ou posição de elementos ao redor de um círculo ou qualquer outra coisa circular pode ser classificada como permutação circular. Quando, tá? Quando isso pode acontecer? Quando percorrermos a circunferência a partir de um elemento, tá? Ou seja, né? Temos que tomar um elemento como referência, sempre, tá? Tanto no sentido anti-horário quanto no horário, e encontrarmos as mesmas sequências. Então, quando isso acontece, a gente pode dizer que estamos
trabalhando com permutação circular, tá? Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. Supondo n como sendo o número de elementos, tá? E esse n tem que ser sempre maior do que 2, tá? Maior ou igual a 2, como sendo o número de pessoas permutadas ou elementos permutados. Então, quando n é igual a 2, a gente tem essas duas possibilidades, ó. O A, ele pode estar aqui, uma pessoa A, e a outra pessoa está diametralmente, né, oposta ao A, ok? Pode estar nesse sentido aqui. E aí você tem essa outra possibilidade, ó. O B está aqui e o A está lá embaixo, tá? A outra pessoa. Mas assim, quando você toma o referencial, que é importante, por exemplo, vamos escolher a pessoa A aqui como sendo referencial. Então, a pessoa B, ela está tanto à direita quanto à esquerda da pessoa A, ok? Beleza. Então, aqui, quando você toma também o A como referência, acontece a mesma coisa. A pessoa B vai estar tanto à direita quanto à esquerda de A, tá? Então, você pode dizer que essas duas combinações, na verdade, são as mesmas, tá? Ó, B e A com B é a mesma coisa. Então, assim, permutação circular, quando temos dois elementos, a resposta é 1. Só existe uma, tá? Mas veja que se não fosse circular, a resposta não seria uma, né? Seria 2 fatorial. Tá bom? Que no caso dá 2. Ok? Então, sempre tomando referencial. Vamos aumentar o número de n, o número de pessoas, para a gente talvez entender um pouco melhor. Bom, aí aqui, portanto, há apenas uma forma, né, de duas pessoas se disporem em um círculo, tá? Somente uma forma. Lembrando que a gente tem que tomar um referencial aí. Nesse caso, a gente escolheu a pessoa A. Bom, quando n é igual a 3, a gente sabe, né, já por permutação simples, que existe a permutação de 3 elementos, é 3 fatorial, então dá 6, né? Então, existe 6 permutações diferentes. Então, estou escolhendo aqui pessoa A, pessoa B e pessoa C, tá bom? E aqui tem as permutações simples. E eu estou colocando essas permutações simples ao redor de um círculo nessa primeira fileira aqui. Perfeito? Vocês vão notar exatamente o que está sendo apresentado aqui em cima em parênteses está aqui nesse círculo embaixo, na primeira fileira. Ok. Mas veja, se são 3 pessoas, eu posso rotacionar essa mesa, tá? Ou essas pessoas em relação à mesa, 120 graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Rotacionando essas pessoas 3 vezes em 120 graus, por que 120, professor? Tenho 3 pessoas, então você pega a circunferência e divide ela em 3. 360 dividido por 3 dá 120. Então a sua rotação vai ser de 120 graus para que essas pessoas estejam aí, digamos, à mesma distância, uma em relação à outra. Tá bom? Bom, então, fazendo aí, eu tenho essa daqui e rotaciono 120 graus. Então o meu A vai ficar na posição do B, o B na posição do C e o C vem para a posição do A. Mas se você for olhar bem, essa permutação que apareceu aqui é exatamente igual a de cima. Por quê? Tome como referencial o A. O B está à esquerda de A e o A está à direita do A está a pessoa C. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Né? À esquerda do A está o B aqui e à direita está o C. Aqui, à esquerda do A ainda vai estar o B e à direita vai estar o C também, tá? Então, assim, sempre que você tomar um referencial, você vai perceber que isso vai acontecer, porque você só está rotacionando. Isso não vai influenciar nessa questão de quem está à direita ou está à esquerda, tá? Para mudar, então, a nossa permutação. Então, aqui existe, né, dessas 3 aqui, só existe uma que você pode considerar, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui
e em todas as outras permutações simples. Você vai ter sempre repetições, e essas repetições, elas são do momento em que você faz essa rotação, tá? Se fosse 4 pessoas, você ia rotacionar essas pessoas de 90 graus, tá? Uma vez que 360 dividido por 4 dá 90. Então você ia rotacionando e você ia perceber que ia gerar repetições aí, que na verdade são as mesmas permutações, tá? Então assim, a gente já pode desconsiderar, tá? Essas outras de baixo que são repetições. Então assim, note que essas triplas, tá? Essas triplas aqui são as permutações geradas, né, por uma permutação simples de 6 elementos, de 3 elementos, tá? Aqui na verdade não é de 6. Aqui está um erro, tá? De digitação. Aqui é 3. E o resultado disso aqui é 6. Ok? Beleza. Note ainda que para cada tripla temos 3 permutações circulares idênticas, que é gerada pela rotação dessas coisas. Acabei de falar isso para vocês e vocês já perceberam isso. Ok. Então, a gente já pode descartar essas sequências aí embaixo, né? Essas permutações circulares, uma vez que elas são as mesmas permutações. Descartamos. Legal. Só que quando você observa mais um pouco, você percebe o seguinte, percebe que essa permutação aqui, por exemplo, ó, ela é exatamente igual a essa permutação, a primeira permutação ou a segunda. A primeira, vamos ver aqui, ó. A pessoa a B está à esquerda da pessoa A, ou melhor, à direita da pessoa A, e essa pessoa C está à esquerda da pessoa A. Bom, à direita da pessoa A, essa aqui vai estar à esquerda, então é esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, à esquerda quem está é a pessoa B, e à direita está a pessoa C. Então perceba que essa sequência é exatamente igual a esta, tá? Só aconteceu o quê? Uma rotação, tá? Você pegou esse A aqui, rotacionou para cá, o B subiu. E o C ficou na posição do B. Então você já pode descartar essa, tá? Aqui também você percebe o seguinte, ó. À direita do A está o B, então à esquerda está o C. Então é exatamente igual a essa primeira aqui. Então você já pode descartar também. As outras duas, se você observar com carinho e atenção, você vai perceber que é exatamente igual também, tá? Então você vai descartar. Sendo assim, você acaba concluindo com essa análise que existe apenas duas permutações circulares que devem ser consideradas distintas, tá? Quando você faz uma permutação em algo que é circular, que é uma pessoa B está à sua direita e depois ela está à sua esquerda. Ok? Legal. Então, o que a gente fez para descobrir, né, todas essas permutações? O que a gente fez para descobrir isso daí? Ó, portanto, indicando por PC de N, permutação circular de N elementos, tá? Indicando dessa forma a permutação circular de N elementos, podemos determinar PC de N por. Vamos concluir agora uma fórmula, chegar em uma fórmula. Ó, se você pegar as repetições, né, que são esses N's aqui, quantas repetições eu tenho aqui, ó, né? Quantas repetições? Veja, para cada permutação simples, né, eu gero 3, ela mesma e mais duas, que são a rotação aí de 120 graus. Ok? Legal. E quando você faz esse produto, tá? Da permutação de quantas você tem, tá? Quantas você tem após a rotação, por quantas que realmente existe, você vai ter exatamente a permutação de N elementos. Vamos ver. Se aqui são 3 elementos, então no lugar do N a gente coloca 3. Tá? Então o que está dizendo aqui? Ó,
Quantas a gente chegou que realmente vale? 2. Então, a permutação circular vai ser exatamente isso daqui, ó, o PC de N. Tá? E esse N aqui vale 3 nesse caso. Tá? Então, no caso, é um PC de 3 aqui. Então, isso vale 2. Quantas cada uma delas gera de repetição? Bom, gera 3. Tá? Cada uma delas aqui, ó, gera 3 com repetição. Então, no lugar do N aqui, você vai colocar 3. Esse N aqui. E isso, quando é multiplicado, ó, 3 vezes 2 que realmente são válidas, isso é igual a 6. E 6 é exatamente 3 fatorial. Tá? Exatamente 3 fatorial. Ó, no lugar do N, você coloca 3. Sendo assim, quando você desenvolve o N fatorial para N vezes N menos 1 fatorial, você pode simplificar esses dois N's aqui e concluir que a fórmula para o cálculo de uma permutação circular de N elementos é basicamente N menos 1 fatorial. Tá? Você pega o número de elementos que você quer permutar e subtrai uma unidade, fazendo então o fatorial dessa diferença. Ok? Essa é uma fórmula bem simples. Tá? Então, tenta fazer uma análise depois com calma para um n igual a 4. Tá? Não vou fazer aqui para não alongar mais a aula. Mas tenta fazer para n igual a 4, que você vai perceber esse padrão de novo. Tá? Você vai ver que vai existir 4 repetições, uma vez que você vai girar 90 graus. Tá? E você vai ter aqui 24 permutações simples. Então, para cada uma das 24, vai gerar 4 permutações. E aí você vai desconsiderar as de baixo, tá? E as 24 permutações simples que vai aparecer aqui em cima, quando você começa a observar elas, você vai perceber que existem padrões ali que se repetem, tá? E quando você subtrai todas as repetições, até mesmo aqui na simples, você nota que vai sobrar apenas 6, tá? Então faz o teste aí e veja que o padrão é muito específico em cima dessa fórmula aqui, tá bom? Ok. Então, sabendo disso, vamos voltar à resolução do nosso problema. Ó. Então, a gente já sabe que isso aqui é um problema de permutação circular, uma vez que eu estou querendo permutar pessoas ao redor de alguma coisa que é circular. Então, tomando n como 12, tá, o número de pessoas, temos que a quantidade é dada por PC de n, n menos 1 fatorial. N é 12, então é PC de 12. 12 menos 1 vai dar 11 fatorial formas. Tá? Então, veja, sabendo dessa fórmula e desse contexto, você consegue resolver esse problema de uma forma muito calma e tranquila. Tá? Bom, então, problema 65. Quantos colares podemos formar usando 4 contas, todas diferentes? Tá? Aqui a pessoa tem que saber um pouquinho o que é isso aqui, né? 4 contas. Bom, fio de conta é aquele colar que a gente costuma usar. Eu até fiz aqui uma resolução. Vou mostrar para vocês já. Ó, é esse tipo de colar, ó. Tá? Uma espécie de barbantinho que você começa a pendurar miçangas, né? E começar a criar aquelas pedrinhas, tá? Para você começar a criar colares. Então, assim, se eu tenho 4, tá? 4 bolinhas dessa aqui, ó, 4 miçangas, de quantas formas, né? Supondo aí que elas sejam de cores diferentes, tá? Ó, todas diferentes. De quantas formas a gente pode criar colares diferentes, tá? Então, observando a imagem ao lado, né? Perceba que esse problema pode ser abordado pelo conceito de permutação circular de 4 elementos. Ou seja, né? Como a gente já viu, a permutação de 4 elementos é 4 menos 1 fatorial, ou seja, 3 fatorial. E o resultado disso é 6. Tá? E aí você percebe que existe 6 combinações mesmo aqui. Ó. Eu até desenhei ela aqui para vocês. Ok? Legal. Só que você tem que perceber o seguinte, e aqui é onde está o mistério desse problema. Tá? Você tem que perceber que esses caras aqui, ó, esses colares, os pares, ó, veja que eu só troquei o verde com o laranja de lugar. Eu troquei esse roxo com o verde de lugar, ó, aqui.
E aqui eu troquei o laranja e o roxo de lugar. Fixei sempre, tá? Esse azulzinho aqui em cima. Tá bom? Então, você percebe que, como isso aqui é um colar, essas duas coisas aqui, ó, são as mesmas. Tá? São exatamente as mesmas. Os pares, eles são os mesmos, tá? Uma vez que você pode colocar isso aqui no seu pescoço de uma forma e ele fica desse formato. Mas você pode virar ele reflete, né? Mas é o mesmo colar. E aí você teria que dividir por 2 ainda para encontrar a resposta correta desse exercício. Você tinha que perceber essa reflexão entre esses pares de combinações, tá? E aí se torna um grande problema, tá? É um problema que parece ser muito fácil, muito simples, mas se você não perceber essa reflexão nos colares, você acaba não dividindo por 2 e dizendo que a resposta é 6. E aí você acaba errando, tá? É um problema bem assim, de interpretação e uma coisa muito visual. Você tem que imaginar muito bem esse colar, tá? Então você teria que dividir por 2 para encontrar aí 3 como resposta, tá? Então, beleza. Problema 66, e esse é um problema bem complexo, é o último aqui a ser apresentado. Por que complexo? Porque ele não está querendo aqui, ele não está dando valores, né? Ele está simplesmente falando que é uma letra, que vai representar quantos valores você imaginar. Ou seja, no final, quando a gente resolver esse problema, a gente não vai ter a resposta para um caso, mas sim para M casos, tá? Dependendo da quantidade que você quiser chamar aqui para N. Tudo bem? Ou seja, a resposta que você vai chegar aqui é uma fórmula. A gente vai deduzir uma fórmula para quando você tem M meninos e M meninas. Tá? Mesma quantidade de meninos e mesma quantidade de meninas. Ou homens e mulheres, ou qualquer outro objeto que você queira. Contanto que eles sejam iguais, a mesma quantidade. Então, de quantas formas eles podem formar uma roda, de modo que os meninos e as meninas se alternem. Tá? Então, veja. Ele ainda traz essa complexidade de alternância aí. Beleza? E veja, se eu vou formar uma roda, é permutação circular. Não é aquela permutação simples. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar essa questão. Olha a resolução que eu trago para vocês. Ó. Note que sempre teremos um número par de meninos, tá? E meninas, compondo essas possíveis rodas. Pois a soma dos números pares e ímpares são sempre um número par, tá? E quando eu falo aqui um número par, meninos e meninas, eu estou considerando já a soma dos dois, tá? Lógico, você poderia ter 5 meninos, isso não é par, é ímpar. Mas 5 mais 5 aqui daria um 10. É esse par que eu estou falando, tá? Esse aqui eu já estou considerando com essa palavrinha aqui, ó, com a conjunção de adição, já estou considerando os dois. Então vai ser sempre par. Se eu tenho um número ímpar de meninos com um número ímpar de meninas, a soma disso é um número par. Se eu tenho um número par de meninos e par de meninas, a soma disso também é um número par. Tá? Então é essa questão que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Bom, então supondo dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, que represente o número de meninos e meninas, nessa ordem ou respectivamente, pode-se determinar mais dois outros conjuntos, que eu estou chamando aqui de A' e B', cujos elementos são M-uplas. O que são M-uplas? São sequências ordenadas de M elementos. Ok? Beleza. Geradas por quem? Pela permutação circular dos elementos do conjunto A e do conjunto B. Beleza? Show? Se eu tenho M elementos aqui, ó, nesse conjunto das meninas, por exemplo, e eu permuto esses caras, eu vou estar formando sequência de M elementos, que a gente vai chamar de M-upla. Tá? A mesma coisa nos meninos. Ok, entendi isso aí. Bom, portanto, através de uma operação particular, tá? E aqui eu estou chamando essa operação particular de asteriscos, tá? É muito parecida com o produto cartesiano, mas tem uma leve distinção. Então você não pode falar que é produto cartesiano. Eu vou chamar de asterisco, tá? Essa operação. A junção dessas M-uplas
formadas com os elementos do conjunto A e conjunto B, formam sequências 2M-uplas, tá? Porque é uma soma, né? M mais M, 2M, tá bom? Então, sequência 2M-uplas, que representarão exatamente as rodas desejadas, tá? Então, a composição aqui dessas permutações circulares de meninos com permutações circulares de meninas vai compor essa roda, que será dada por uma sequência 2M-upla, ok? Sendo assim, a linha asterisco B', né, a operação, né, aplicada a esses dois conjuntos gera um outro conjunto, tá? Então é o conjunto que tem como os elementos essas 2M-uplas, tá? Então, quando você faz a linha asterisco B', você está usando essa operação particular, você está gerando um conjunto que eu estou chamando aqui de A' asterisco B'. E a cardinalidade desse cara é o que a gente quer. Tá? A gente está querendo a quantidade de quê? De 2M-uplas. É isso que a gente está querendo. Veja só, a cardinalidade. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a cardinalidade de A' asterisco B' é dada da seguinte forma. Olha só o movimento aqui dos desenhos. Ó. É essa operação que eu estou falando para vocês. Ó. Ó. É esse encaixe aqui. Ó. Tá? É essa operação. É isso que você vai estar fazendo para compor essa roda com 2M elementos. Tá? Justamente essa operação. Então, assim, veja. Se você travar, vamos travar aqui esses meninos em apenas uma permutação. A gente sabe que são M fatorial permutações, né? Porque eu tenho M elementos. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Isso aqui é apenas uma das M fatorial permutações desse conjunto de M elementos dos meninos. Ok. Então, essa combinação que está apresentada aqui, ela pode se encaixar com as demais das meninas. Assim, ó. Encaixa uma, formei uma fila. Bacana. Aí eu venho com outra permutação das meninas. Encaixo de novo, formei outra fila. De novo, vou fazendo isso. Sempre travada aquela possibilidade dos meninos, aquela permutação. E aí vou encaixando as permutações circulares das meninas. Então, assim, eu vou estar somando quantas vezes? Ó, perceba. Vou lá, encaixei isso aqui. Quantas filas eu posso formar aqui? Quantas filas exatamente eu posso formar aqui? Você vai perceber que se eu rotacionar essas meninas aqui, ó, tá? Eu vou rotacionar essas meninas aqui. Quantas vezes eu posso rotacionar? Eu vou rotacionar M vezes, porque eu tenho M elementos. Lembra da rotação lá das 3 pessoas que rotacionavam em 120 graus? Era 3 vezes? Então, aqui, do jeito que está encaixado aqui, ó, eu posso rotacionar M vezes. Tá? Então, para cada permutação circular das meninas, eu posso rotacionar M vezes. Então, vamos lá. Ó. Imagina aqui, travei os meninos, essa permutação circular dos meninos, e agora eu venho com a permutação circular das meninas, pela operação asterisco. Ok, isso aqui é uma possibilidade, mas eu posso rotacionar essa permutação das meninas M vezes. Então, só com esse encaixe aqui da operação asteriscos, eu posso gerar M rodas diferentes. M rodas diferentes. Ok? Legal. Então, aí eu saio e venho com outra permutação das meninas na mesma permutação dos meninos. De novo, usei a operação asterisco. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter, de novo, a oportunidade de girar isso aqui M vezes. Então, eu vou estar criando mais M rodas distintas. Uma vez que essa permutação aqui das meninas vai ser outra. Tá? Outra permutação circular. Então, assim, eu vou estar somando sempre, se você já percebeu. M, mais M, mais M, mais M, rodas diferentes. Só que essa soma vai ser de quantas parcelas? Exatamente a quantidade de permutações circulares das meninas, ó, que são dadas por M menos 1 fatorial, uma vez que eu tenho M elemento nas meninas. Ou seja, dada essa travando isso aqui,
né, os meninos, essa permutação circular, para cada permutação circular dos meninos, eu vou ter m vezes m menos 1 fatorial, tá? Possibilidades para cada uma das permutações circulares dos meninos, ó. Ok? Vou ter exatamente isso aqui. Eu posso transformar m mais m mais m mais m, m menos 1 vezes fatorial, né, nesse produto, porque é uma soma de parcelas iguais. Legal. Bom, então eu posso multiplicar ainda isso aí por m menos 1 fatorial, que é todas as possibilidades dos meninos, todas as permutações circulares dos meninos, tá? E aí quando eu tenho isso daqui, ó, você percebe o seguinte, percebe que esse m vezes m menos 1 fatorial, você pode regredir isso, né? Porque você pode ter notado que m vezes m menos 1 fatorial, ele surgiu de um m fatorial. Você desenvolveu ele mais um parcela. Então você pode transformar esse produto da seguinte forma: m fatorial vezes m menos 1 fatorial. Exatamente a resposta aí que a gente estava esperando. A fórmula que a gente está esperando para resolver qualquer problema aqui que tenha essas características. A mesma quantidade de meninos e a mesma quantidade de meninas, formando uma roda de maneira alternada. Sempre você vai usar essa fórmula. M fatorial, que é a quantidade de elementos dos meninos e meninas, vezes m menos 1 fatorial. Sempre, sempre. Beleza? Tá aprovado então, gente. Então é isso, tá? Um abraço a todos. Se inscrevam no canal caso tenham gostado aí e estejam gostando, tá? Compartilhem o vídeo, essas demonstrações matemáticas que são muito importantes para você entender como funcionam essas coisas, tá? E deixem seus comentários a respeito, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.